Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui apresentando para vocês a 7ª edição do Desafio Quant AI da Itaú Asset. Antes de entrar no detalhe do desafio, falar rapidamente da Itaú Asset, a maior gestora privada do Brasil. Eu acho que o número é impressionante, 1,2 trilhão de reais sob gestão. Aqui são alguns dados, alguns números sobre o crescimento e a conquista e a inovação da Itaú Asset. Em 1957 foi o primeiro fundo de renda variável do Brasil, em 97 o primeiro fundo multimercado, uma série de inovação na área de ETFs, no programa Multimesas, uma série de premiações também. Ano passado foi eleita a melhor gestora do Brasil. Em 2011 também começou a expansão internacional, abriu um escritório em Nova York. Então hoje a Itaú Asset tem escritório em Nova York, em Miami, no Chile, no Rio e, obviamente, aqui na Faria Lima. Não sei se eu esqueci de algumas, eu acho que são os principais escritórios da Itaú Asset. Eu acho que pensando na Itaú Asset como um todo, eu acho que dá para quebrar em 4 grandes áreas. A área de Asset Core, onde fica toda a parte de crédito, ETF, renda fixa, é uma área relevante para a Itaú Asset, também para o mercado. São mais de 800 bilhões de gestão só nessa área de Asset Core. O programa Multimesa é o programa que eu estou inserido. Foi um projeto muito legal da Itaú Asset, eu vou falar mais sobre esse projeto mais para frente, onde tem todas as mesas de gestão, mesa de renda fixa, mesa de equity, macro, multimercado, até mesa de cripto, a gente lançou ano passado. Tem a parte Private Market, com a área de crédito estruturado, investimentos alternativos, e por último a área de Global Investment Solutions, onde é o FOF do Itaú, Fund of Funds, e também algumas soluções de gestão de patrimônio. Então, fora essas 4 grandes áreas, também tem uma série de áreas para dar suporte a esse funcionamento todo. Tem a área de pesquisa econômica, que é uma área super legal, com 20, 30 pessoas, faz muita pesquisa. A área de Data Science também, que o que eu vou falar até do desafio hoje, tem muita aplicação nessa área. A área de Portfolio Analytics, de operação, de trading, uma mesa de trading enorme para operar esse volume todo no mercado. E, obviamente, toda a área de ESG também. E claro, o RH, hoje a Alita aqui do RH, provavelmente vocês forem contratados pela Itaú Asset, vocês vão conversar com a Ali e espero que vocês cheguem lá. Então, agora falar do desafio Quant AI. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do desafio. Eu acho que esse nome... Eu acho que tem um grupo que já quer ir para o mercado financeiro, tem um grupo que ainda nem sabe qual área que é, mas mesmo os que já querem ir para o mercado financeiro, eu acho que esse tema quantitativo assusta um pouco quando vê o nome. Acho que é algo de outro mundo, algo muito fora da realidade. Mas o objetivo aqui é mostrar que é um desafio introdutório e é uma grande porta de entrada também na Itaú Asset. Antes de falar sobre o desafio, só me apresentar rapidamente. Eu me chamo Rafael Lavrado, eu me formei em Engenharia Eletrônica e Computação pela UFRJ. Assim que eu estava me formando na graduação, apareceu uma oportunidade totalmente inusitada. Eu não pensava em emendar a graduação no mestrado, mas apareceu uma oportunidade para ir para a Cauchy. Eu era a primeira turma dessa universidade. Foi um projeto de 20 bilhões de dólares, onde eles estavam recrutando alunos e professores ao redor do mundo para fazer parte da primeira turma dessa universidade. Tinha um problema que era na Arábia Saudita, era por isso que é um pouco inusitado, mas eu fui fazer o mestrado, foi uma oportunidade incrível. Meu nome está lá na parede da universidade por ter feito parte dessa primeira turma. Nesse meio tempo, eu fiz um summer job na IBM em Nova York, em 2010, e quando eu voltei para o Brasil em 2011, eu entrei no mercado financeiro numa gestora de ações chamada STK Capital. Eu entrei numa área que muita gente entra no mercado financeiro, que é a área operacional, mas com o tempo eu fui vendo que o skill que eu tinha de programação, dados, estatística, eu conseguia aplicar esse skill no mercado financeiro. Então foi aí, um ano depois, já me tornei sócio lá da STK, mas foi a área que eu decidi seguir dentro do mercado financeiro. Essa área mais quantitativa ligada a investimento. Porque a área quantitativa, eu acho que tem várias ramificações da área quantitativa, mas basicamente é a área que você vai estar envolvendo número, estatística, programação aplicada para dentro do mercado financeiro. E eu acho que em toda gestora, quando eu entrei lá na STK em 2010, 2011, não era comum, era uma gestora tradicional de equity, não era comum uma gestora tradicional ter essa área, mas hoje em dia eu acho que toda gestora tem uma área ou que chama de quantitativa ou de data science, e na Itaú Asset é algo que quase todo o nosso time, toda nossa mesa, tem uma área dedicada ou uma equipe dedicada para usar esse ferramental todo para tomar decisões melhores, melhorar o processo de investimento, melhorar o investimento. Então, como eu decidi focar nessa área quantitativa, depois de fazer mais um mestrado, não sei se vocês conhecem lá no Rio, no IMPA, foi um mestrado profissional, então não precisei abdicar do trabalho. Foi um mestrado profissional em métodos matemáticos aplicados a finanças. Eu fiquei na STK até 2018, 2019, quando em 2019 eu decidi sair
e eu conheci o Vitor Dweck, ele me apresentou o projeto de uma gestora que ele queria lançar, eu achei super legal a ideia, eu embarquei junto com ele, e a gente lançou do zero uma gestora chamada Quantamental. Na STK era um fundo tradicional de ações, eu fazia a parte quantitativa para apoiar a decisão, mas a Quantamental, a proposta era ser uma gestora mais quantitativa, de a parte quantitativa não só apoiar a decisão, mas sim tomar a decisão. Eu acho que nesse mundo quantitativo, eu acho que dá para quebrar essas duas grandes áreas. A parte quantitativa de apoio à decisão, de você entregar para um gestor, para um analista, um modelo, um estudo, para ele tomar uma decisão melhor, e a parte quantitativa de tomada de decisão. Você vai fazer um estudo, um modelo para, de fato, tomar a decisão, escolher qual ação comprar, qual ação vender. Normalmente, quando fala fundos quantitativos, está associado nessa outra parte de tomada de decisão. Então, a gente passou 2019 todo, não sei o quanto vocês sabem, mas o processo de abrir uma gestora envolve muita burocracia, licença de Anbima, CVM, a gente passou 2019 todo nesse processo de abertura, até melhorou, acho que hoje em dia se consegue abrir uma gestora com 3, 4 meses, mas passou 2019 todo nesse processo. A gente lançou o fundo no último dia de 2019, pensando assim num timing para lançar uma gestora, eu acho que um dos piores possíveis, né? Tipo, 3 meses depois veio a pandemia, aquela loucura toda de mercado, mas foi bom para testar nossos processos, nosso sistema, e a gente passou bem por esse momento turbulento. Então, a gente ficou lá na Quantamental de 2019 até 2021, quando apareceu a oportunidade de a gente ser comprado, a gente ser incorporado para Itaú Asset, para fazer parte desse programa chamado Multimesas. Vocês já ouviram falar do programa Multimesas da Itaú Asset? Eu acho que é um programa bem interessante, ele começou lá em 2019, a ideia do programa, eu não sei o quanto vocês acompanharam essa época, 2018, 2019, até 2021, estava um movimento muito normal de gestores de grandes bancos, gestoras grandes, saírem da gestora para montar, do banco, da gestora, para montar a sua própria gestora independente. Então, a Itaú Asset pensou assim, pô, em vez de você sair e montar a sua gestora, monta a sua gestora aqui dentro da Itaú Asset. Acho que foi uma ideia genial, que deu super certo, porque eu mesmo tive gestora, eu sei que, teoricamente, a gente tem que se preocupar só com gestão, mas quando você tem a gestora, você tem que se preocupar com tudo, com compliance, com jurídico, com RH, até com a conta de luz, você tem que se preocupar. E o projeto da Itaú Asset vem aqui dentro, monta a sua gestora aqui dentro e aproveita toda a estrutura da Itaú Asset, não só a estrutura de RH, compliance, jurídico, mas também todo o acesso, toda a pesquisa que tem a Itaú Asset. Então, esse programa atraiu grandes gestores. Então, acho que agora, eu falando do Multimesa, vocês vão até reparar que existem comunicações que são da Itaú Asset, que você vê lá com o nome de Itaú Asset, e tem comunicações que são de uma mesa dentro da Itaú Asset ou de uma gestora dentro da Itaú Asset. Então, esse programa Multimesa, ele fez como fosse dentro da maior gestora do Brasil, como tivessem várias mini-gestoras não, porque é grande, né? Como tivessem várias gestoras independentes. Então, agora eu falando, provavelmente vocês vão reparar, sei lá, Itaú Janeiro, que é uma gestora, Itaú Artax, Itaú Optimus, Itaú Asgard. Então, dentro disso, você está dentro da maior gestora do Brasil, obviamente você tem que seguir a cultura da Itaú Asset, mas você funciona como fosse uma gestora independente, toma decisão de forma independente, eu tive uma gestora independente, tive dentro do Multimesas, eu sei que realmente é um programa bem interessante, você funciona de forma independente. Então, a gente entrou na Itaú Asset em 2021 e onde a gente está até hoje. Então, para dar esse contexto até de onde surgiu o desafio, eu também, há muito tempo, desde 2016, 2017, eu sempre tive esse contato com aluno. Eu comecei dando aula no MBA de Finanças do FRJ, depois tive uma empresa minha de educação, eu acho que já dei palestra em mais de 20 universidades, então eu sempre tive esse contato com aluno, desde 2016, 2017, e veio a pandemia em 2020. Eu imagino, acho que a maioria aqui devia estar no colégio, né, na pandemia, ninguém na faculdade, mas as faculdades particulares, eu acho que voltaram às aulas em 2, 3 semanas. Voltou a aula online, né? Faculdade pública ficou 3 meses, 6 meses sem aula. Então, como eu já tinha esse contato com os alunos, muitos alunos chegaram para mim e falaram assim, pois já existe muito desafio de valuation, muito desafio macro, e não existe nenhum desafio quantitativo. Por que você não cria um desafio quantitativo? E eu gostei da ideia. Não sei o quanto vocês conhecem desses desafios de gestoras.
para quem nunca ouviu falar, eu acho que é muito interessante, muito legal para o aluno. Gestoras, bancos promovem esses desafios, que eu acho que dá uma ideia. Obviamente não é uma noção 100% real, mas pelo menos é muito mais próxima do que às vezes vê na faculdade, como é o dia a dia de algumas áreas do mercado financeiro. Então é muito comum um desafio de valuation, por exemplo. Acho que o Constellation Challenge é um dos mais tradicionais nesse aspecto. Então você participa de um desafio de valuation, você minimamente entende o que um analista de empresa faz. Você participa de um desafio macro, você vai entender o que um economista, o que um trader macro faz. E justamente um desafio quantitativo é um desafio para você entender o que um analista quantitativo faz. Então, quando eu criei lá em 2020, podia ter ido por dois caminhos. Ter feito algo assim muito específico e muito técnico, para justamente achar um novo talento para trabalhar com a gente diretamente, ou ter feito algo mais amplo, mais geral, para um público mais geral. A gente decidiu ir pelo segundo caminho, e eu acho que foi uma decisão super acertada, e deu super certo a primeira edição. Então, o desafio nasceu em 2020, e até hoje ele tem essa característica de ser uma oportunidade para os alunos terem o primeiro contato com esse mundo quantitativo. Em 2020, começou na época da nossa gestora, por isso ele se chamou Desafio Quantamento. Em 2021, a gente veio para a Itaú Asset, e eu acho que foi uma decisão acertada de ter continuado realizando o desafio. Esse ano a gente está indo para a 7ª edição, a 6ª dentro da Itaú Asset. Eu acho até um orgulho grande ter participado desse projeto. Esse se tornou o maior desafio universitário do Brasil, não só o maior desafio quantitativo, o maior desafio universitário para o mercado financeiro. Ano passado foram 2.500 inscritos no desafio. A gente conseguiu literalmente alunos de todos os estados do Brasil. Eu sempre tinha esse objetivo de completar todos os estados, normalmente dava 23, 24, até 25 estados, nunca completava. Ano passado, eu acho que no último dia da inscrição, o pessoal da Universidade Federal do Acre se inscreveu e a gente finalmente conseguiu completar todos os estados do Brasil. Então é um alcance muito grande do desafio, já está muito consolidado, mas eu acho que a mensagem principal aqui para vocês é que, vindo da base do desafio, de inscritos do desafio, já tem 150 profissionais que estão dentro da Itaú Asset e também no Itaú BBA, numa série de áreas. Eu acho até daquela parte inicial do Itaú Asset, eu acho que dá para ver que na Itaú Asset, no Itaú, eu acho que tem literalmente toda a vaga e toda a oportunidade dentro do mercado financeiro. Então é muita vaga, muita oportunidade, por isso eu sugiro sempre se inscrever no desafio, cadastrar lá seu currículo na inscrição do desafio. Às vezes até decide se vai participar ou não, mas às vezes só estar com o currículo lá cadastrado, vocês têm acesso a essa oportunidade. A Lê aqui do RH depois podem conversar com ela, pode confirmar isso, que normalmente o time de RH acessa muito essa base de talento do desafio. Então, um dos motivos também para se inscrever no desafio é para ter o acesso a todas essas vagas dentro da Itaú Asset. Então, agora começar o que tem que fazer e o objetivo do desafio. Teoricamente, o objetivo do desafio dá para explicar em uma frase. Os alunos devem criar um modelo quantitativo de investimento. Eu sei que para quem está vendo a primeira vez parece algo de outro mundo, muito inacessível, algo assim tipo, é muito difícil essa área quantitativa, não entendo nada. Mas que nem eu comentei, o desafio foi criado para ser um desafio introdutório. Todas as etapas dele, e eu vou falar um pouco mais, eles foram pensadas para dar chances iguais, para quem já sabe alguma coisa e para quem está começando absolutamente do zero. Então, eu sei que pode parecer algo de outro mundo, assim, o que é um modelo quantitativo, o que eu tenho que fazer, mas é dado um treinamento justamente para você entender o que é um modelo quantitativo, os tipos de modelo, o que é um backtest, que basicamente o que você tem que fazer no desafio é você ter uma ideia de investimento, pegar os dados, coletar esses dados e testar se a sua ideia de investimento teria funcionado no passado, que normalmente é um procedimento que chama de backtest. Mas isso eu sempre recomendo e eu ouço o feedback que realmente funciona. Quem é a primeira vez que está participando, faz lá os cursos, o que a gente oferece, os treinamentos, e depois até rever todo o material, que vai ficar tudo mais claro. Mas eu sei, já é a 7ª edição, eu sei que é a primeira vez que o aluno vê esse objetivo, parece que é algo assim realmente de outro mundo. Desde o ano passado, de 2025, o desafio chama Desafio Quant AI. Eu acho que o tema de inteligência artificial, vocês devem estar vendo na faculdade, na TV, em todo lugar, é um tema, obviamente, está super na moda. E chegou para a gente também a missão de inserir esse tema dentro do desafio de alguma forma. A forma que a gente decidiu inserir no desafio foi uma forma até pensando nos alunos. A gente
quis tirar um pouco dessa parte mágica da inteligência artificial, do AI, que o AI vai substituir empregos de todo mundo, que o AI vai dominar o mundo, e pensou de ser algo bem aplicado para os alunos. Então, o modelo que vocês têm que fazer, o modelo quantitativo, não precisa utilizar AI. Até em finanças quantitativas, assim, o AI ele vem sendo usado nos últimos 30, 40 anos. Na prática, até normalmente chama de machine learning. O AI que ficou mais famoso foi o AI lá com o ChatGPT, desde 2022, que é o AI generativo. Então, o que é obrigatório no desafio é que vocês têm que usar AI generativa em alguma etapa do processo. Então, é usar AI muito mais para escalar o conhecimento de vocês, alavancar o conhecimento de vocês, do que um pouco nessa parte mágica de AI. Então, para quem ainda não está usando todas as ferramentas e todas essas ferramentas que surgiram na parte de AI generativa, é uma boa justificativa participar do desafio justamente para botar em prática e começar a usar essas ferramentas. Então, resumindo aqui as etapas do desafio, só pegar aqui uma... Só resumir aqui as etapas do desafio. Então, as inscrições abriram agora, vão até dia 31 de maio. Começa o desafio, que nem eu comentei, com todo o treinamento para os inscritos. O treinamento tanto de finanças quantitativas, para você entender o que é uma estratégia quantitativa, os tipos de modelo, e o treinamento de AI, que daqui a pouco eu vou falar do curso, que eu acho que é bem legal também se inscrever só para ter acesso a esses treinamentos, principalmente o curso de AI. Então, o desafio, a forma que a gente pensou para ser um desafio introdutório, eles são critérios subjetivos de avaliação. Então, não necessariamente o melhor modelo, o modelo mais complexo vai para frente, vai ganhar o desafio. Tem uma série de critérios, a gente tem um canal no Telegram onde a gente tira dúvida, dá todas as orientações, então a gente vai passar esses critérios, mas por ser critérios subjetivos, a forma que a gente pensou de avaliação é uma forma muito justa, que os alunos entregam um relatório, não precisa nem entregar código, entregar nada, a gente vai avaliar um relatório. Na hora de avaliação é 100% anônimo, então quando a gente recebe o relatório, a gente não faz a mínima noção se aquele grupo é de tal liga, de tal faculdade, pode ser, os grupos têm absolutamente a mesma chance, a gente avalia esse relatório. Uma vez passado, vai para uma etapa de quartas de final, onde de forma online o grupo vai fazer um pitch do trabalho, da pesquisa dele, apresentar em 4, 5 minutos, tentar convencer de ir para a semifinal. E a semifinal é a primeira vez que vai ter uma interação com uma banca da Itaú Asset. Ainda é uma etapa online, é uma semifinal online, onde você vai apresentar o seu trabalho para uma banca de gestores da Itaú Asset, que no final vai fazer pergunta e ter alguma interação com essa banca. E por último, vai ter a grande final, é uma final presencial desde 2025. A gente começou, ano passado foi a primeira edição, a primeira versão com final presencial, e eu acho que foi um sucesso muito grande, essa final presencial. Acho que participar do desafio já é uma experiência muito grande, mas eu acho que chegar nessa final presencial, o feedback que a gente ouviu dos alunos, eu acho que pode ser uma experiência única na jornada como estudante de vocês. Veio um palestrante internacional, o Ernest Chen, que nesse mundo quantitativo é uma referência grande, veio dar palestra, foi uma palestra super legal de abertura, de AI aplicado em investimentos. Os alunos que chegaram na final vão estar lá com a oportunidade de apresentar o trabalho no auditório lotado, 200 pessoas no auditório. E eu acho que uma das coisas mais legais que na banca avaliadora vão ter gestores e diretores da Itaú Asset e do Itaú. Então vai estar lá avaliando vocês, a Faiga, que é uma das maiores gestoras de crédito do Brasil, o Luiz Ribeiro, que é um gestor de equity, o CEO da Itaú Asset vai estar lá avaliando o trabalho de vocês, o Constantini, que é o chefe do CEO da Itaú Asset, que é o diretor do Itaú, vai estar lá avaliando o trabalho de vocês. Então vocês vão estar apresentando e vai ter uma banca dos maiores gestores e diretores do Brasil avaliando o trabalho de vocês. Então, obviamente, participar do desafio é uma oportunidade bem legal, mas se chegar na final, eu acho que vai ser uma experiência única para vocês e algo que vai ficar bem marcado na trajetória de vocês. Então, eu vou falar um pouco depois do curso de AI, mas só para resumir tudo que eu falei aqui, porque que eu acho que vale a pena participar. Acho que um dos motivos, independente para a área que você quer ir no mercado financeiro, como o Itaú Asset e o Itaú, esse mar de oportunidades, eu acho que se inscrever, vocês vão ter acesso a todas essas vagas. Como eu falei, são 150 alunos que já vieram do desafio. Na Itaú Asset, obviamente, que é menor, a Itaú Asset com pessoas
São 500 pessoas na Itaú Asset. Eu não sei de cabeça o número, acho que são 500 e poucas pessoas na Itaú Asset. Obviamente, dos 150 não está todo mundo na Itaú Asset, mas na Itaú Asset tem pelo menos 20 alunos. E de finalista, eu acho que tem 8 ou 10 finalistas que hoje em dia estão na Itaú Asset, das mais diversas áreas da Itaú Asset. Então, o acesso às vagas realmente é importante. Ter acesso a todos esses treinamentos gratuitos é algo assim que eu acho que vale muito a pena se inscrever para ter acesso a todos esses treinamentos. Obviamente, o primeiro contato com inteligência artificial e botar em prática, usar a AI generativa, quem ainda não está usando de forma prática, é usar também, eu acho que é bem importante. Obviamente, o reconhecimento institucional, vocês vão estar participando do maior desafio universitário do Brasil, então você ter um destaque, ficar no top 25, ir para a semifinal, ir para a final, te dá um reconhecimento muito grande. Obviamente, a gente quer trazer todo mundo para Itaú Asset, mas se vocês olharem ex-finalistas, ex-vencedores do desafio, vocês vão ver que está todo mundo muito bem posicionado. Então, o mercado todo também está de olho nesse desafio, então tem um reconhecimento institucional muito grande. Eu acho que isso vale para independente da área. Obviamente, é uma premiação boa, são R$25 mil em pontos do Itaú para os finalistas, mas eu acho que, por mais que eu sei que para estudante é uma premiação muito boa, acho que a premiação é um dos menores motivos de participar. Eu acho que se você tem um destaque no desafio, o quanto isso pode acrescentar e crescer na sua carreira, eu acho que vale muito mais do que a premiação, mas, obviamente, os finalistas acabam passando um Natal feliz lá, compram um iPhone, então, obviamente, para um estudante é uma premiação muito boa. E, por último, acho que a final presencial, para quem chegar na final, eu acho que já vale a pena. E também os destaques do desafio têm acesso para poder ir lá no evento e assistir também ao vivo, que é um evento bem legal. Esse ano vai ser dia 26 de setembro. Antes de terminar, só comentar, ressaltar mais uma vez, porque eu ainda acho que vale a pena participar também para ter acesso. O Ariel do meu time, ele monta... são 2 treinamentos. O primeiro treinamento de finanças quantitativas. Esse é um treinamento mais atemporal, acho que vale por anos, assim, entender o que é um modelo quantitativo, o que é uma estratégia quantitativa. Mas o treinamento de AI generativa é algo que está evoluindo todo ano. O Ariel do meu time, que é um aluno brilhante, foi o melhor aluno da história do IME, recebeu medalha do presidente, já está há 7 anos com a gente, super por dentro nessa parte de AI generativa no mercado financeiro. Ele montou um curso ano passado, foi um curso muito legal, mas tudo que ele montou ano passado, ele jogou fora e está montando tudo de novo. Esse tema de AI generativa, a cada 3 meses está evoluindo, está surgindo uma ferramenta nova. Então, todo ano vai ser um curso novo. Basicamente, tem um curso de AI generativa para o mercado financeiro, para vocês entenderem as principais aplicações, onde dá para aplicar, ou formas práticas de aplicação. E esse ano a gente está focando bastante o que a gente está chamando de AI Coding. É para quem não sabe programar ainda, um curso mais introdutório para dar o primeiro passo e depois como usar essas ferramentas de AI para fazer a programação. Hoje em dia, eu acho até para participar do desafio, diminuiu muito o gap. Eu lembro lá que em 2020, 2021, quando a gente começou, a gente sempre falou que é um desafio introdutório. Então, até a gente fala, assim, no limite, se você quiser fazer no Excel o trabalho de vocês podem fazer. Mas, obviamente, que lá em 2020, 2021, quem sabia programar tinha alguma vantagem. Hoje em dia, tem tanta ferramenta que fechou tanto gap que você não precisa ser um especialista de programação para conseguir tirar uma ideia do papel. Isso é justamente o que ele quer mostrar, vai mostrar nesse curso, assim, como ele literalmente vai fazer o trabalho do zero para vocês. Vai mostrar as ferramentas, começar a ideia, como usar e como implementar. Então, hoje em dia tem muita ferramenta, para quem ainda não está usando, eu acho que é quase obrigatório fazer esse curso. Então, antes de finalizar, deixei aqui o QR Code, está lá no nosso stand da Itaú Asset, o QR Code de inscrição. Depois eu vou abrir um espaço aqui, eu gosto de participar desses eventos, até para trocar uma ideia com vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem do desafio, da Itaú Asset, de carreira, acho que vai ter um tempinho aqui para a gente falar, e depois qualquer coisa eu vou ficar aqui no stand do Itaú até 1 hora. Mas esse ano, até eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem na divulgação. A experiência na divulgação, eu sei que quando chega para um aluno desafio Quant AI, e principalmente para o aluno que não quer essa área, acaba passando batido a oportunidade e eles não enxergam tanto que tem de trás desse desafio. Muitos, obviamente, já enxergaram, e não é à toa que se tornou o maior desafio do Brasil, mas eu peço a ajuda de quem está aqui depois me ajudar, a indicar para os seus colegas, para suas ligas, para os seus grupos, professores. Esse ano eu estou focando em 2 grupos que eu acho que é bem importante conhecer do desafio. O primeiro grupo, acho que seria eu na época da faculdade. Assim. Eu, durante a faculdade, lá em 2004, 2008, não existia o que existe hoje, que são as ligas de investimento. Acho que as primeiras ligas surgiram, acho que em 2014, 2015.
A primeira palestra que eu dei na Liga da UFRJ foi em 2016, foi bem no comecinho. Então, eu acompanhei o surgimento de todas as ligas de investimento. Mas na minha época da faculdade não existia esse mundo de liga de investimento, então eu fazia engenharia eletrônica, então era totalmente desconectado do mundo do mercado financeiro, mas gostava de programação, estatística, matemática, e às vezes, se na época da faculdade eu soubesse desse desafio, eu poderia ter participado e ter gostado da área, e ter começado ainda mais cedo nessa área de finanças quantitativas. Um grande exemplo disso foi o grupo que ficou em segundo lugar no passado. Foi um grupo da Unicamp, que não era de liga, não tinha contato com o mercado financeiro, e se inscreveu, participou, gostou. Dois do grupo até decidiram que é a área que ele quer seguir, e o outro ainda está um pouco mais inclinado com a área de tecnologia. Mas é um exemplo que seria um bom exemplo, o que eu seria na faculdade, que poderia saber desse desafio. Então, também estou falando com professores, se souberem professores que possam ajudar na divulgação, também peço ajuda. O segundo grupo, que eu acho também bem importante, é o aluno que eu estou numa liga tradicional, eu já tenho essa vontade de ir para o mercado financeiro, mas eu não quero ir para a área quantitativa. Normalmente eu já tive essas conversas, principalmente com ligas mais tradicionais, que eu vou falar assim, não, pô, eu quero apresentar o desafio, e falo, não, mas não é a área que eu quero ir para a IB, eu quero ir para a Equity Research, eu quero ir para a M&A, e eu acho que um ponto principal que os alunos devem ter esse alerta, e que se não começou, devem começar agora, é que, e isso é bem importante vocês saberem, assim, normalmente quando você contrata um estagiário, um analista júnior, não é para ter grandes teses de investimento. Assim, eu vejo, assim, às vezes, tal pessoa é diretor de análise de uma liga de investimento. Você não vai entrar numa gestora, num fundo de investimento, para ter grandes teses de investimento. Você vai entrar muito para fazer aquele trabalho inicial manual, coletar dado, ler notícia, atualizar modelo. É um trabalho que, se você sabe programar e sabe essas ferramentas de AI, eu acho que vai ajudar muito no seu trabalho. Então, eu vejo alguns alunos com essa política, com esse pensamento, não é a área que eu quero, não preciso saber tanto, e eu acho que o desafio é uma boa oportunidade de você botar em prática, você ter algo para você entregar, algo para você botar em prática, para botar a mão na massa e aprender as ferramentas de AI, aprender a programar, quem ainda não está programando. Então, eu vejo cada vez mais a tendência que, acho que em 2020, 2021, era quase raro uma vaga, por exemplo, em Equity Research, obviamente botava Excel, acho que Excel ainda não vai... Podem tentar matar o Excel, por anos ainda vai ser a ferramenta mais usada no mercado financeiro, então, obviamente, é importante saber Excel, mas uma vaga de Equity Research em 2020, 2021, no máximo Excel, VBA no máximo, assim. Eu acho que a tendência hoje em dia, uma vaga, pelo menos diferencial, põe programação e AI, independente da área do mercado financeiro, e eu acho que a tendência daqui a uns 2, 3 anos ser um pré-requisito básico. Eu acho que até vai ser um sinal ruim para o aluno, daqui a 2, 3 anos, com todas as ferramentas disponíveis que ele tem, se ele está numa boa faculdade, se ele estuda, quer o mercado financeiro, se ele não sabe usar essas ferramentas. E não é que você precisa ser um programador, mas você vai precisar resolver problemas da forma mais otimizada e da forma que alavanque mais seu conhecimento. E essas ferramentas todas vieram aqui para isso. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela atenção de vocês. Espero que todo mundo se inscreva no desafio. A gente vai estar lá no stand da Itaú Asset. Aqui tem a Lei e o Felipe, que são responsáveis pelo stand, pelo RH. Também qualquer dúvida também de Itaú Asset, de carreira, da jornada do estagiário, de trainee, pode falar com a Lei, que ela conhece tudo. E espero que vocês passem por ela nesse processo de participar do desafio e também de entrar na Itaú Asset. Não sei quanto tempo eu tenho... O primeiro é que eu estou bem feliz em ver representantes femininas na sala, e aí você trouxe lá 3 pontos, eu traria o 4º. Nos ajudem a trazer mais mulheres para o desafio, é algo que a gente considera super importante, essa diversidade, e a gente tem poucas mulheres que participam, que de fato entregam o trabalho e concorrem, então se vocês puderem levar isso para as colegas, montem grupos, participem com os garotos, ou montem grupos só de mulheres, acho que vocês podem fazer a diferença para o futuro, né? Estarem aqui já é um interesse super legal. No dia 22 de maio, a gente vai ter uma nova sessão de abertura do Desafio Quantamenta, vai ser a primeira sessão de abertura presencial, vai ser lá na Faria Lima, no 3.500, a gente vai ter uma agenda bem legal. Para quem tiver interesse em conhecer, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao Z Summit, que a gente vai publicar as inscrições para quem quiser assistir lá presencial. Vamos ter alguns gestores participando também, vai ser uma agenda bem bacana.
Rafael, qual foi a ideia dos ganhadores do ano passado? Essa é uma pergunta assim, que todo mundo faz, assim, de saber dos trabalhos passados. Normalmente eu evito falar, porque eu também já fui aluno, eu sei que a gente gosta de uma prova antiga, ter uma referência. Mas a partir do momento que você dá uma referência, e o trabalho é bem amplo, você pode fazer a ideia que você quiser, a partir do momento que você dá uma referência, os alunos já associam que aquele é o template para chegar na final. Então, dos 4 finalistas, desde o trabalho que ficou em segundo lugar foi de arbitragem, o quarto lugar não foi tão complexo, de arbitragem estatística, o quarto lugar foi de alocação, foi um modelo até relativamente simples, mas foi muito bem elaborado de alocação, para decidir o quanto vai alocar no Ibovespa, o quanto vai ficar no CDI, tinham sinais macros para decidir o quanto você vai ficar de alocação. Então eu gosto de evitar falar, mas tem um trabalho bem interessante, até que o vencedor está lá na Itaú Asset, se vocês procurarem na internet. Em 2022 teve um trabalho chamado Ringo, que é um trabalho que usou o sentimento das músicas do Spotify para tomar a decisão de comprar ou vender ação. Basicamente, falando assim, se o sentimento lá nos Estados Unidos, Nova York, está um sentimento otimista, é um bom momento de comprar ação. Se está um sentimento pessimista, é um bom momento de vender ação. Obviamente, muito criativo, não foi só por isso que ele ganhou, mas foi um trabalho bem legal e, obviamente, muito distante. A gente nunca ia botar isso na prática e até já um ponto, já responder uma pergunta comum. Eu lembro que lá em 2020, pensavam muito que a gente estava pegando o desafio para pegar ideias de alunos. Eu acho até os melhores trabalhos ainda muito distantes da realidade para você botar, operar bilhões de reais. Mas a gente sempre fica impressionado com a qualidade dos trabalhos que vem. A gente sabe que tem um tempo pequeno, muita gente começando do zero, sempre são muito bons trabalhos, mas ainda é longe assim, da realidade de botar para funcionar mesmo. A minha dúvida é muito sobre a carreira, que você falou que o desafio é uma porta de entrada, né? Eu imagino que o estágio também, mas eu queria saber se tem porta de entrada para pessoas que são formadas também, sabe? Pessoas que estão na área. Sim, o Rafa estava falando da diversidade de atuação, mesmo estando dentro de uma asset. Então, a gente tem a área de operações, a gente tem a área de distribuição, para quem tem um perfil mais comercial, a gente tem a área de analytics, para quem tem um perfil mais tecnologia. Então, tem uma diversidade grande de perfis dentro de uma asset, e a gente tem diversos caminhos. A gente tem a possibilidade de entrar como analista, mas geralmente é um profissional que já tem alguma experiência de mercado. Para quem não tem experiência de mercado, o programa de estágio é o melhor caminho hoje para você começar a carreira. Então, se você já tem interesse em fazer carreira em gestão, idealmente já comece a fazer um estágio em asset. Temos vagas de analista, hoje mesmo tenho vaga aberta para analista, mas a gente vai procurar um analista que já tenha algum conhecimento, que já tenha trabalhado em algo relacionado. Pode até não ser só em asset, mas programa muito bem, faz automações, faz valuation, faz cálculo, consegue ajudar num modelo, num batimento de cota, são portas de entradas aqui para os analistas também. Mas a gente contrata em diversos níveis, tá? Independente se você está começando ou não, a gente sempre tem vaga, tem o multimesas que já entra a mesa inteira. Então, já recebo um time completo e tem a própria área comercial, que a gente também vai a mercado. Não necessariamente eu tenho profissionais dentro do banco que tem essa experiência, mas eu diria que para quem já saiu da universidade, idealmente já deveria ter alguma experiência para entrar. Você falou que que vocês usam e também ensinam sobre a IA generativa. Também tem a mesma coisa com agentes de IA? Eu acho que esse tema de agente de AI é algo que também ficou muito na moda, assim, normalmente eu tenho esse contato com os alunos, normalmente, não estou falando que é seu caso, mas eu vejo muitas vezes, pega só um buzzword, assim, e não entende direito o que está. A gente não vai ensinar a montar o agente, obviamente a gente vai falar do conceito do agente, mas o que a gente vai mostrar, o que vai ser bem prático no curso é a parte de programação. A gente não vai mostrar como monta um agente, mas a gente vai mostrar como é que você tira uma ideia da sua cabeça, mesmo sem saber muito programar, sem muita noção, e consegue implementar, assim. A gente vai pensar mais na prática, assim, montar um agente. Obviamente, se a pessoa quiser estudar mais, ela vai conseguir, a gente vai mostrar o conceito, o que é um agente, mas não vai ensinar a montar um agente. Mas a gente vai ser uma coisa muito prática, é isso, você tirar uma ideia da sua cabeça e conseguir implementar sem ser, teoricamente, um grande programador. Assim.
você falou que é avaliado por alguns critérios subjetivos. Pode passar? Quais são? No grupo a gente tem todo o detalhe, assim, mas já posso adiantar um dos critérios, que é a criatividade. Então tem um peso da criatividade, o quanto que você sai do comum, do modelo. Eu até recomendo, assim, e normalmente quando o pessoal vê da criatividade, vê esse trabalho de 2022 e acha também que precisa fazer algo muito diferente. Esse trabalho não ganhou só por causa disso, mas porque também fez os outros critérios bem assim. Eu acho que principalmente quando você está participando da primeira vez, eu sugiro às vezes focar em entregar o trabalho. Muita gente se inscreve e fica no meio do caminho. Então não precisa também se sair tanto assim fora do comum, mas a criatividade é um dos critérios. Como organizou o pensamento, como concluiu o trabalho. A gente passa tudo no grupo, é uma série de critérios com o peso dele, e até o uso de AI generativa é um dos critérios. Que nem eu falei, é obrigatório o uso de AI generativa, vai ter na entrega vai ter lá uma seção. Como eu usei AI generativa no meu projeto, e vocês vão ser avaliados se você usou de uma forma eficiente, se uma forma criativa e o que for. Pá, tudo bom? Quais são os perfis pessoais que normalmente mais se destacam na área de quantitativa? Eu acho assim, o perfil típico de uma área quantitativa, da área de pesquisa quantitativa, esse é o perfil típico, assim. Lembrando que o quantitativo tem duas grandes áreas, né? A parte de data science, de tomada de decisão, que é uma área muito legal, e a parte de pesquisa quantitativa para gestão de investimento. Nessa parte, o perfil típico, normalmente, é um aluno, assim, academicamente, assim, com vencedor de Olimpíada de Matemática, que nota muito alta. Esse é o perfil típico. Não que não possa ir para um outro caminho. Acho que um bom exemplo é o Eduardo, que está no nosso time. Ele foi terceiro lugar em 2021 ou 2022 do desafio. Ele não tinha esse perfil, fazia engenharia de produção. Olhando o currículo dele, ele não tinha nada assim que chamava muita atenção, mas ele se destacou no desafio, fez Summer com a gente, foi bem no Summer, foi contratado como estagiário e hoje está no nosso time. Então, tem outros caminhos, mas pensando assim, o perfil que normalmente quem busca essa área quantitativa busca assim, medalhista de matemática, outlier de aluno, mas, obviamente, o desafio é um bom caminho também para quem não necessariamente tem esse perfil também conseguir entrar nessa área. Bom dia. Eu queria saber quanto demora o desafio e, para quem já conhece programação, se é obrigatório participar da capacitação. O desafio começa agora as inscrições, termina dia 31 de maio. Esse ano a gente mudou até para ouvir no pedido dos alunos, assim, o tempo de você fazer o projeto oficialmente começa dia 26, o desafio, 26 de maio, e tem uma entrega no meio do caminho, mas a entrega principal mesmo vai ser dia 17 de agosto. Então, a gente mudou para quem realmente quiser fazer o desafio, vai ter esse período do meio do ano para realizar e estudar e se dedicar mais. A gente teve o feedback que acabava meio que pegando com as provas do segundo semestre. Então, para quem quiser fazer o desafio, vai ter esse período do meio do ano, e a final presencial vai ser dia 26 de setembro. Então, são 2 meses e meio assim, para fazer o trabalho, e eu acho que é um tempo, pela experiência de outras edições, é um tempo assim, bem razoável que dá para entregar. A parte de programação, nenhum curso, nenhum treinamento é obrigatório. A gente vai disponibilizar para todos os inscritos, mas faz quem quiser. Assim. Até o de programação, quem já sabe programar. O de AI generativo eu aconselho, porque o Ariel realmente é muito especialista no tema, ele vai trazer muitos insights legais. A primeira aula de AI generativa, eu acho que por mais que você já conheça o tema, eu acho que vale a pena participar. As aulas de programação, acho que quem já programa bem, já não é tão necessário assim, participar, mas nenhum treinamento é obrigatório participar. Bom dia, Rafael. Agora um pouco fora do desafio, eu queria entender se tem algum case assim que você, no seu dia a dia, você olha e, na sua opinião, se destaca do uso de AI ou análise quantitativa, data science, que você vê, nossa, isso aqui, se não tivesse essas ferramentas, não teria dado certo. Então, uma ótima pergunta. Assim, a parte de AI, que é uma pergunta que eu ouço bastante. Assim, como é que vocês estão usando AI? O que está usando AI? Eu acho que o AI generativo está cada dia evoluindo muito. Assim, na parte de análise está sendo cada vez mais usada, mas é uma área assim, que é muito, às vezes, difícil avaliar o quanto bom é. Eu acho que o principal diferencial do profissional do futuro não vai ser também o profissional que sabe usar AI, vai ser o profissional que consegue avaliar o output da AI. Ver que aquele output da AI é um output faz sentido, é bom. Porque pensa numa análise. Uma análise de uma empresa no Cazaquistão.
você põe uma fonte de dados boa, um prompt legal, e eu estou olhando essa análise, eu que não entendo nada da empresa da questão, eu vou achar que faz sentido, é uma boa análise. Às vezes você vai entregar para um analista especialista naquela empresa e vai falar, não, essa premissa aqui é muito ingênua, esse dado está ligeiramente errado. Então, a análise é mais difícil de avaliar se está certo ou errado, obviamente está evoluindo bastante. Mas na parte de programação, que é uma parte mais determinística, é muito fácil. Você tem algo para fazer, você pede, você vai ver o output, vai ver o que está fazendo. Então, na parte de programação, está ajudando muito assim, a botar projetos que antes, ou pesquisas que antes iam demorar 2, 3 semanas, hoje em dia está demorando 2, 3 dias. Até 2 exemplos até que vocês vão ver no desafio que o Ariel do meu time fez em, 20 minutos. Eu acho que há 5 anos atrás, por melhor que ele seja, ele ia demorar pelo menos 1 semana. Assim. A gente tem o bot de dúvidas do desafio. Então, a gente treinou todas as dúvidas do desafio, que já foram dadas, dúvidas de inscrição. Você pergunta lá, um bot lá no Telegram, ele vai responder automaticamente, e pelos nossos testes ele responde bem 99% das perguntas. O Ariel fez isso em 10, 20 minutos, assim, algo que ia demorar pelo menos 3, 4 anos atrás, ele saberia fazer, mas ia demorar 2, 3 semanas. A gente até vai criar um bot para vocês ajudarem na divulgação, quem quiser ajudar. Hoje em dia, o link de divulgação tem um terceiro campo, que é quem indicou. Então, eu sempre tenho muito aluno que me ajuda na divulgação. Esse ano a gente vai deixar até mais transparente quem está ajudando. Você vai pedir lá no bot e você vai falar, qual é o seu nome? Rafael Lavrado. Ele vai criar um PDF personalizado para você, com o seu link já com escrito Rafael Lavrado, o texto de comunicação com o seu link para ajudar na divulgação. Mais uma coisa que o Ariel fez em 10 minutos, que ia demorar 3 semanas. Então, na programação, está acelerando muito pesquisa e entrega de projeto. Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aqui por vocês. Eu vou estar lá no stand, qualquer dúvida, só falar comigo, com a Lê, com o Felipe. Tem mais o pessoal da Itaú Asset, do Itaú BBA, também está lá no stand. Valeu, pessoal. Obrigado.